Olá, programadores de todo o Brasil, tudo bem? Eu não sei se você me conhece, o meu nome é Gustavo Guanabara, eu tenho um projeto chamado Curso em Vídeo, onde eu ensino programação gratuitamente pela internet. E por falar em programação, hoje é o Dia do Programador. E tem muita gente que fica na dúvida aí, mas é dia 12, o dia 13? Depende do ano. Isso porque o Dia do Programador ele é instituído no 256º dia do ano. E isso tem um sentido, isso tem um significado. Raciocina aqui comigo, olha só. A gente aprende no colégio ou na faculdade que a informação básica da computação é o bit. E para você representar um número ou um caractere, são necessários 8 bits para isso, não é isso? Então, por exemplo, vou colocar um byte aqui na tela. O nome que se dá a isso é byte, é o conjunto de 8 bits. Esse que está aparecendo aí do lado é um exemplo. Esse outro também é. E para se representar todas as possibilidades de combinação com 8 bits, é só a gente fazer uma conta simples, 2 elevado a 8, que é igual a 256. Por conta disso, o Dia do Programador foi escolhido para ser no 256º dia do ano. Entendeu? E aí vem esse impasse. 2016 é um ano bissexto, então na maioria dos anos, o Dia do Programador cai no dia 13 de setembro. Nesse ano, cai no dia 12 por conta de 2016 ser um ano bissexto. Eu acho que agora ficou claro para você. Mas o que eu vim fazer aqui com vocês não foi simplesmente explicar se é dia 12 e dia 13. O que eu vim foi mostrar para você, que é programador ou que quer ser um, algumas histórias de inspiração e algumas histórias curiosas de programadores que fizeram parte da nossa história. E eu vou começar muito tempo atrás, em 1842. Não é 1900, que já é um tempão. 1842. E eu vou falar sobre o primeiro programador da história. Você sabe quem foi a primeira pessoa que é considerada hoje o primeiro programador da história? Se você nunca ouviu falar, vai ficar surpreso agora. O primeiro programador da história não foi um programador, foi uma programadora, Ada Lovelace. Em 1842, essa menina daí do lado, que morava na Inglaterra, era filha de um poeta, o poeta Lord Byron. E desde pequenininha, ela foi incentivada a não seguir meio a carreira do pai, e se tornar uma poetisa. Ela trilhou o caminho da matemática e foi estudando matemática que ela conheceu Charles Babbage, que hoje é considerado um dos pais da computação. Charles Babbage estava tentando criar uma máquina, ele estava num projeto chamado máquina diferencial. Ada Augusta, ou Ada Lovelace, ficou apaixonada logo de cara pelo projeto e começou a fazer parte dele. A função da máquina era realizar cálculos, inclusive polinômios. Ada Augusta ficou responsável por descrever o passo a passo que ia acontecer até que se chegasse a um resultado. E o nome disso a gente já sabe, algoritmo, programação. Então ela é a primeira programadora da história. Mais pra frente, o Charles Babbage entrou em um outro projeto, o da sua máquina analítica, que é considerado um dos primeiros computadores primordiais da história. Sendo assim, Ada Lovelace, ou Ada Augusta Byron, é considerada a primeira programadora da história. Mais pra frente, vamos para 1938, ainda na Inglaterra. E eu vou apresentar para você mais um dos pais da computação. Lembra que eu falei do Charles Babbage? Por que eu não coloquei ele aqui na história? Porque ele não era programador. Ele foi um cara muito importante para a computação, mas ele não fez a parte de programação. Isso ficou a cargo da Ada Lovelace. Só que em 1938, um outro cara revolucionou o estado da programação. O nome dele? Alan Turing. Alan Turing sempre esteve relacionado com máquinas e programação. Até que na Segunda Guerra Mundial, os alemães estavam ganhando por conta da máquina Enigma, onde você mandava uma mensagem e ele criptografava essa mensagem. Alan Turing criou uma máquina capaz de descobrir quais eram as mensagens que os alemães estavam enviando. E por conta desse seu invento, ele é conhecido como um dos pais da computação. O seu invento, além de ter muita importância na área de hardware, pois Turing ditou o início da história da computação, o início das primeiras arquiteturas de computadores. Além disso, Turing também ditou, inicialmente, os princípios dos algoritmos que nós utilizamos até hoje. E isso aconteceu em 1938. Se você quiser saber um pouco mais sobre a história de Turing, eu recomendo um filme recente que é muito bom, chamado O Jogo da Imitação. Dá uma procurada aí, tem serviços de streaming, sabe aquele famoso serviço de streaming? Tem lá, pode procurar. O Jogo da Imitação é um ótimo filme, você vai gostar. Depois a gente vai pular para 1944 nos Estados Unidos. E nós vamos falar sobre uma analista de sistemas da Marinha, a Grace Hopper. Além de militar, ela era analista de sistemas e programadora de um dos primeiros computadores dos Estados Unidos, o Mark I. Só como curiosidade, no Mark I foi quando surgiu o termo bug. Bug, nós programadores utilizamos como sinônimo de defeito, pois foi essa mulher aqui, foi Grace Hopper, que cunhou esse termo. Isso porque certo dia o Mark I tinha parado de funcionar. Grace Hopper, quando foi verificar qual era o defeito, viu que tinha um grande inseto
que é bug em inglês, que tinha queimado uma série de componentes. Sendo assim, ela registrou no livro de ocorrências. O erro foi causado por um inseto. Só que em inglês, inseto é bug, e acabou que esse termo virou um grande sinônimo de defeito. Outra coisa que Grace Hopper fez foi o primeiro compilador de uma linguagem chamada Flowmatic, ou Flowmatic. Essa linguagem serviu de base para a criação de uma outra linguagem muito importante, o COBOL. E por conta disso, Grace Hopper é considerada a primeira programadora a criar um compilador. E além da criação do compilador, ela é conhecida também por ajudar na criação da linguagem COBOL. Ainda nos Estados Unidos, só que agora em 1958, eu vim trazer um novo inventor, um cara que inventou uma linguagem que ficou muito importante, John McCarthy. A ideia do McCarthy foi o seguinte: vamos criar uma linguagem que seja um pouco mais fácil de ser compreendida, totalmente baseada em equações matemáticas. Ela seria uma linguagem mais científica, mas seria de extrema simplicidade para quem conhecesse expressões matemáticas simples. O nome dessa linguagem? Lisp Processing, ou simplesmente Lisp. Essa linguagem é bastante estudada até hoje, principalmente para quem vai começar a estudar inteligência artificial na faculdade. Eu mesmo, na época da faculdade, aprendi bastante Lisp. Essa linguagem surgiu em 1958 e ela acabou fazendo grande sucesso e inspirando grandes outros projetos. Um dos projetos foi em 1967, na África do Sul, quando um programador chamado Seymour Papert, que era matemático e pesquisador, ele já estava nos Estados Unidos nessa época. Baseado nos estudos do Lisp e focado no seu projeto pessoal, que era de educação para crianças, ele criou uma linguagem que ficou bastante famosa, a Logo. A linguagem Logo ainda é utilizado e muita gente conhece ele, principalmente se você é um pouquinho mais jovem e fez informática no seu colégio, ficou muito conhecido como o jogo da tartaruguinha. A ideia de Papert era criar uma linguagem de programação que fosse de simples compreensão e que pudesse ser utilizado educacionalmente. Tanto o projeto de McCarthy quanto os projetos de Papert influenciaram alguns outros programadores que a gente ainda vai falar durante esse vídeo. Mas vamos pular para 1968 agora e falar sobre um outro grande nome para a área de computação, Donald Knuth. Esse cara foi um programador muito importante, porque no início os algoritmos, os programas eram pequenininhos, depois eles começaram a ficar maiores e precisavam ser analisados e evoluírem. E uma das obras que ajudou muito nessa evolução foi o livro dele, o The Art of Computer Programming. Na verdade, o Knuth está vivo até hoje e lança vários livros, inclusive o projeto do próximo livro dele está para 2020. E outro grande programador que ajudou muito na evolução de uma tecnologia que a gente tem até hoje surgiu em 1969. Esse cara é o Vint Cerf. Nessa época, existia uma rede chamada ARPANET. E essa rede estava ficando muito sobrecarregada, tinha muito computador junto dela. O que Vint Cerf fez foi criar um protocolo novo, um programa para transmissão de dados por essa rede. Esse protocolo é famoso até hoje. Vint Cerf foi quem criou o protocolo TCP/IP, na verdade o conjunto de protocolos TCP/IP. Verdade seja dita, ele não fez nada sozinho, ele também contou com a ajuda de um amigo dele, o Robert Kahn. Eu não vou colocar os dois aqui, mas eu vou colocar Vint Cerf, que foi um nome mais conhecido. Hoje, ele trabalha no Google e é presidente da ICANN, que é um órgão regulamentador e distribuidor de domínios. A invenção de Vint Cerf ajudou bastante na evolução da rede e permitiu que a ARPANET se transformasse na internet que a gente tem hoje. E outra coisa importante que surgiu nessa mesma época, um aninho depois, em 1970, foi uma das linguagens que é mais famosa e que muita gente pede curso aqui no Curso em Vídeo. Eu vou apresentar para vocês Dennis Ritchie. Esse cara, junto com um amigo dele, verdade seja dita, chamado Ken Thompson, criaram a linguagem C. A linguagem C é a evolução de uma outra linguagem, a linguagem B. Pode acreditar. Outra coisa muito importante que o Dennis Ritchie criou foi o sistema operacional Unix. Na verdade, o sistema Unix, que é dele, foi criado na linguagem C, que também foi criada por ele. Mais tarde a gente vai falar bastante de Unix aqui. Porque, na verdade, em 1970, o Dennis Ritchie trabalhava numa empresa chamada Bell Labs e ela acabou detendo os direitos sobre as invenções dele, sobre o Unix e sobre a linguagem C. Então, além de criar a linguagem C, ele também criou o sistema Unix. Um ano depois, em 1971, um outro invento muito importante veio depois do invento do Vint Cerf, que criou lá o TCP/IP que deu origem à internet. Outro programador muito importante para a nossa área foi Ray Tomlinson. O que Ray Tomlinson fez foi pegar a invenção do Vint Cerf, o conjunto de protocolos TCP/IP, e utilizando esse conjunto de protocolos TCP/IP, ele criou a troca de mensagens eletrônicas dentro da ARPANET.
Na verdade, correio eletrônico já existia, mas o que Ray Tomlinson fez foi permitir que os computadores da ARPANET, que depois veio se tornar a internet, pudessem trocar mensagens de correio eletrônico. Então, esse cara aqui foi o cara que inventou o e-mail que você utiliza até hoje em dia. E outra curiosidade bem legal sobre ele é que foi ele que também propôs o uso da arroba no endereço. Então, basicamente, seu endereço é joãozinho@gmail.com. Esse arroba significa at. Então, por exemplo, Joãozinho está em gmail.com. E se você utiliza arroba no seu e-mail, agradece esse cara aqui também. Chegamos agora em 1972 e mais um programador muito importante para a área de computação. O nome dele? Alan Kay. Eu gosto particularmente desse cara pra caramba. Na verdade, ele era matemático e biólogo. Olha como as coisas são distantes. O que Alan Kay fazia era o seguinte, ele era um educador também. Ele era muito próximo do Papert, aquele cara que criou o logo lá, lembra? E ele era programador de uma linguagem chamada Simula. Na verdade, Alan Kay criou um monte de coisa. Só que durante seus trabalhos na Xerox, ele era funcionário da Xerox, ele inventou algumas coisas bem legais. Ele é considerado o pai do laptop. Foi ele que criou o princípio que deu origem ao laptop. Mas para nós programadores, a invenção principal dele foi a programação orientada a objeto. Ele criou uma linguagem chamada Smalltalk, que é considerada a primeira linguagem de programação orientada a objeto. Além disso, ele ainda participou de vários outros projetos. Ele esteve envolvido na criação do mouse, que foi criado dentro da Xerox, a interface gráfica com o usuário, as janelas, que também foram criadas na Xerox. Então, Alan Kay é um dos caras mais inteligentes da área de computação e um dos programadores que, pessoalmente, eu mais respeito. Por conta disso tudo, ele é considerado o pai da programação orientada a objeto. E por falar de programação orientada a objeto, nós temos um curso de programação orientada a objeto. Dá uma olhadinha, enquanto eu estou falando aqui, dá uma olhadinha aqui em cima, tem um izinho de interatividade, aperta nele e você vai ver todos os cursos de programação que a gente tem. É muita coisa. Vamos avançar um pouquinho mais e falar sobre um programador, um dos programadores mais famosos do mundo. Em 1975, existe uma outra linguagem que também era focado para ensino de crianças, mas é uma linguagem bastante simples. Nessa época, estavam surgindo os primeiros computadores pessoais, os computadores menorzinhos. E um jovem de 19 anos escreveu um interpretador para um desses computadores, o Altair. Esse menino de 19 anos ficou muito famoso. O nome dele? William Gates, ou Bill Gates. O primeiro grande trabalho dele foi construir esse interpretador para a linguagem BASIC lá para o Altair, que era um dos primeiros computadores pessoais que foram criados. Mais para frente, o Bill Gates se envolveu com uma outra empresa que estava também criando um computador pessoal, a IBM. Na verdade, ele não construiu o DOS, ele na verdade comprou de um outro programador, é uma longa história. Mas o Bill Gates criou uma empresa, não precisa nem dizer, criou a Microsoft, que foi responsável pela criação de vários outros programas, como por exemplo, a planilha eletrônica Multiplan, que mais tarde virou Excel, e até mesmo o controverso Windows, que muita gente gosta e muita gente odeia. E por falar em filme, também existe um filme chamado Piratas da Informática, que conta bem a história desse cara, junto com outros caras muito importantes, como por exemplo, o Steve Jobs, o Steve Ballmer, o Steve Wozniak e o Paul Allen. Mas não vou ficar falando sobre tudo isso não, senão esse vídeo vai ficar gigante, maior do que ele já é. Vou avançar mais 5 anos, em 1980. Vou falar aqui um pouco sobre um programador dinamarquês. O nome dele? Anders Hellberg. O nome é difícil de falar, mas com certeza, uma das linguagens que esse cara criou, com certeza você conhece. Ele era funcionário da Borland, programador, e ele criou duas das ideias mais famosas para uma linguagem chamada Pascal. Ele foi o responsável criador pelo Turbo Pascal e mais para frente, a evolução da linguagem Pascal, que foi o Object Pascal, onde a ideia mais famosa também foi criada por ele. A ideia chamava Delphi, ou Delphi. Tem muita gente que confunde e pensa que Delphi é a linguagem. Na verdade, a linguagem é Object Pascal. Delphi é simplesmente uma ideia. Assim como a linguagem não é o Turbo Pascal, a linguagem é Pascal. Turbo Pascal é uma ideia. Mais tarde, em 1996, se você me permite um avanço rapidinho, já já a gente volta para essa mesma época, o Anders começou a trabalhar na Microsoft e se envolveu com um projeto da linguagem C#. Então esse cara, ele é o pai de 3 grandes ambientes de programação. Com certeza você já aprendeu ou vai sentir necessidade de aprender alguma das linguagens utilizando alguma das ideias que esse cara aqui criou. E por falar em linguagem C, vamos voltar para 1983 e falar sobre outro cara com um nome muito difícil, até porque ele é dinamarquês. Bjørn Storstrup. Esse cara trabalhou diretamente com Dennis Ritchie, que foi aquele cara que criou a linguagem C, que eu falei um pouquinho há tempo atrás para você. E o que o Storstrup fez foi ampliar a linguagem C criada pelo seu amigo Dennis Ritchie.
Ele pegou os princípios do Alan Kay de programação orientada a objeto e implementou numa linguagem que ele chamou de C with Classes, ou C com classes, que ficou mais conhecido como a linguagem C++. Ainda em 1983, teve um outro cara que revolucionou a parte de programação. Isso porque todas as empresas até então vendiam o seu software e o seu software era extremamente caro. E aí chegou um programador chamado Richard Stallman e disse: mas o software pode ser de graça. O primeiro incentivo de Stallman foi porque, lembra que eu falei que o Dennis Ritchie criou o Unix dentro da Bell Labs? A Bell Labs estava começando a ficar chata em relação ao direito de uso do Unix. O Unix era um sistema que estava sendo utilizado em toda a sala de aula, toda a instituição de tecnologia estava querendo ensinar Unix, porque era um grande sistema. Só que a Bell Labs começou a travar, começou a não deixar todo mundo utilizar de maneira livre. O que o Stallman fez foi criar o projeto GNU, que significa GNU is not Unix, isso é, GNU não é Unix. Na verdade, era um sistema similar ao Unix que seria distribuído gratuitamente, inclusive com o seu código-fonte. Sendo assim, Richard Stallman é conhecido como o pai do software livre. Foi ele que fundou a Free Software Foundation e, inclusive, cunhou o termo copyleft, que é o contrário de copyright. Então, além de criar o conceito de software livre, Stallman criou um sistema chamado GNU, chamado GNU. Todo mundo gostava do GNU, só que ele tinha um pequeno problema, o seu núcleo, que não era tão bom. Foi assim que, baseado nesses princípios, um outro professor, em 1988, fez um outro sistema similar. O nome desse professor? Andrew Tannenbaum. Ele era professor de uma universidade dos Estados Unidos e ele queria utilizar o Unix na plataforma x86. Então ele tinha lá, 286, sabe? 286, 386, Pentium, que a gente tem hoje Pentium. Ele queria rodar o Unix nesses sistemas. Ele criou um sistema chamado Minix, que é Mini Unix. Ele utilizava esses sistemas nas suas aulas e ficou bastante conhecido. Tannenbaum é um dos professores de tecnologia mais conhecidos do mundo. Ele é o autor do livro que você estudou, por exemplo, Arquitetura de Computadores, Redes de Computadores. Ele também é o criador do sistema Minix, que era um mini Unix para rodar na plataforma x86. Inclusive, um dos alunos de Tannenbaum ficou mais famoso. Eu já vou falar dele. Mas antes, eu vou chegar em 1989 numa criação muito valiosa para a área de tecnologia. Vamos direto para a Inglaterra para a invenção de uma coisa que ficou muito valiosa. Você lembra lá do Windsurf, do projeto da ARPANET que virou internet? Pois em 1989 a internet ia dar um grande passo, porque Timothy Berners-Lee, que era físico e professor do MIT, inspirado num protocolo que já existia na época chamado Gopher, ele criou um outro protocolo, o HTTP. O protocolo HTTP permitia a transmissão de dados multimídia pela rede, isso é, fotos, imagens, sons, vídeos, o que você quiser. Ele também foi o criador da linguagem HTML e que cunhou o termo World Wide Web. Então, se você está navegando na internet agora, inclusive assistindo esse vídeo, agradeça a esse cara aqui, porque ele é que criou a www. E se você quiser aprender a linguagem HTML, nós também temos um curso. Acesse aqui em cima no izinho de interatividade, você também vai ver o nosso curso de HTML5 com CSS3. E voltando àquela história lá do Stallman, vamos voltar aqui para 1991. Você se lembra que a gente falou do Stallman, que criou o software livre, e do Tannenbaum, que era um professor que criou o Minix. Há alguns segundos atrás eu falei que o Tannenbaum teve um aluno famoso. O nome desse aluno? Linus Torvalds. E pelo nome você já sacou o que ele inventou, né? Na verdade, o que o Linus fez foi o seguinte: ele era aluno do Tannenbaum, já tinha o contato com o projeto do Linux e teve o contato com o projeto GNU do Richard Stallman. E você deve se lembrar que eu falei que no projeto do Stallman, o grande problema era o heart, que era o núcleo do sistema GNU. O que o Linus fez foi simplesmente criar um novo núcleo para o projeto. Inicialmente, esse núcleo tinha o nome de Frix, e que mais tarde foi rebatizado em homenagem ao seu criador. Surge então o Linux. Na verdade, a comunidade sempre gosta de falar o seguinte: chame de GNU Linux, porque o sistema é o GNU, o Linux é somente o núcleo. E por falar em Unix, Linux, projeto de software livre, Lisp e tudo mais, eu vou te apresentar um programador que eu também gosto bastante e que teve grande importância na área de programação. Eu estou falando de James Gosling. Na verdade, Gosling trabalhou no projeto GNU e ele criou uma versão atualizada de um dos editores de códigos mais famosos, o Emacs. Esse editor Emacs era criado em Lisp. Olha aí a linguagem lá do McCarthy. Outra coisa que o James Gosling criou foi uma versão especial do Unix focado principalmente para execução em máquinas com múltiplos processadores. E esses projetos do Gosling levaram ele para uma outra grande empresa, a Sun Microsystems.
E foi lá que o Gosling criou sua grande obra-prima, a linguagem Java. E se você acompanha aqui o canal do Curso em Vídeo, sabe que a gente também tem um curso de Java. Na verdade, a gente tem 2 cursos de Java. O Java básico, que também está aqui em cima, e a programação em Java orientada a objeto. Ainda na década de 90, vamos dar uma voltada rapidinho aqui para 1990. E eu vou te apresentar outro grande programador. O nome dele? Guido van Rossum. Ele é um programador holandês e ele foi um dos responsáveis por evoluir aquela linguagem Simula. Lembra a linguagem Simula que eu falei que o Alan Kay utilizava, que depois criou o Smalltalk, que é o pai da programação orientada a objeto? Na verdade, o que o Van Rossum criou foi uma evolução dessa linguagem Simula, chamada linguagem ABC. Esse era o projeto profissional dele. No seu tempo vago, ele falou o seguinte: vou criar uma linguagem ainda mais fácil do que a linguagem ABC, do que a linguagem Simula e do que todas as linguagens. A evolução da linguagem ABC, que era a evolução da linguagem Simula, teria um nome. Mas antes de definir o nome final, ele botou um nome no projeto, um nome fictício, um nome temporário. Como o Van Rossum mesmo se descrevia, ele era um cara bem humorado, ele tinha um humor irreverente, parecido com o grupo de humor inglês Monty Python. Foi aí que ele criou o nome da sua linguagem. Na verdade era o nome do projeto, mas acabou virando mesmo o nome da linguagem, que é a linguagem Python. A ideia do Python é que o programa seja tão simples que qualquer pessoa consiga ler, até mesmo quem não tem conhecimentos de algoritmo. O curso de linguagem Python é um dos mais pedidos do Curso em Vídeo e vai ser um dos nossos próximos lançamentos. Chegamos agora em 1992 para falar sobre mais um programador, Mark Anderson. Na verdade, Mark Anderson trabalhava diretamente com Tim Berners-Lee e a equipe dele criou o primeiro navegador para a World Wide Web, que foi a criação do Tim Berners-Lee que a gente viu anteriormente. Esse primeiro navegador era o Mosaic. Mais tarde, o Anderson se uniu com outro cara, o criador da Silicon Graphics, chamado Jim Clark, e eles fundaram uma outra empresa, chamada Netscape. A Netscape fez um dos navegadores mais famosos na época inicial da internet, na World Wide Web como a gente utilizou. Hoje, a Netscape não existe mais, mas vários programadores daquela época fundaram a Fundação Mozilla, que hoje são os produtores do Firefox. E por falar de World Wide Web, vamos para 1994 falar sobre um programador que a gente também já falou aqui no Curso em Vídeo. Ele nasceu na Groenlândia. O nome dele? Rasmus Lerdorf. Inclusive, eu tenho uma entrevista que eu mesmo fiz com ele quando ele veio aqui no Brasil. Como curiosidade, ele também já morou no Brasil. O link para essa entrevista está aqui embaixo, na descrição do vídeo. É só você ir lá que você vai ter acesso a todos os cursos que a gente fez, inclusive vai ver o link dessa entrevista que a gente colocou aqui. O que Rasmus Lerdorf fez foi criar a linguagem PHP, que é uma linguagem script interpretada diretamente nos servidores. Hoje em dia, mais de 80% dos servidores na internet utilizam o PHP. E mais uma vez, você pode clicar aqui em cima, e nós temos sim um curso completo de PHP, o curso de PHP para iniciante, e agora nós estamos em andamento no curso de programação orientada a objeto com PHP. E como você sabe, o PHP revolucionou a internet. Sabe o que revolucionou a internet também? Em 1996, 2 amigos, o Larry Page e o Sergey Brin, que eram programadores, resolveram implementar um algoritmo de fama na internet. Na verdade, anteriormente, todos os mecanismos de busca, como por exemplo o Yahoo, que existia na época, eles não eram muito bons em colocar ordem nos sites. Qual é o site mais importante que o outro? O Larry Page criou um algoritmo que é famoso até hoje, chamado PageRank. A primeira curiosidade, esse page não é de página, é do nome dele, é o ranking do Larry Page. Outra curiosidade que talvez você não saiba é que, junto com o Larry Page, um outro algoritmo, que não é o PageRank, estavam sendo criados. E tem muita gente que diz que ele meio que copiou ou se inspirou nesse algoritmo. Esse algoritmo é o RankDex, criado por um chinês chamado Robin Li. O quê? Você nunca ouviu falar no Robin Li, nem no RankDex? Com certeza você conhece, você já ouviu falar na empresa que o Robin Li criou depois de muitos anos. Ele fundou uma empresa para utilizar esse RankDex, assim como o Larry Page fundou o Google, que era o site que utilizava o algoritmo da Larry Page, o PageRank. O Robin Li, na China, fundou a empresa concorrente, que é a Baidu. Você sabia que o Google e a Baidu surgiram do mesmo princípio em algoritmos criados na mesma época e que a história conta que o Robin Li ele criou um pouco antes do Larry Page e que ele acabou se inspirando nele? Essa você não sabia, né? E por falar em histórias curiosas, eu vou trazer mais alguns programadores, só que agora da época mais moderna. Começando em 1996, com um cara chamado Gabe New. Com certeza, se você é um gafanhoto gamer, você conhece esse cara, só que talvez você não conheça a história toda dele. Na verdade, Gabe New
estava na Microsoft há anos, desde a criação do primeiro Windows. Lembra que eu falei que o Bill Gates criou a Microsoft e que a Microsoft criou o Windows, tinha programadores criando Windows? Um dos programadores foi Gabe Newell. Depois de trabalhar por 13 anos na Microsoft, vários amigos acabaram pedindo demissão para poder seguir seus projetos. Um amigo do Gabe Newell, chamado Michael Abrash, ele saiu da Microsoft para criar a ID e lançar o seu jogo Quake. Depois do Abrash sair, ele falou pro Gabe Newell: sai também, vamos criar empresas. O Gabe Newell, baseado no código do Abrash, se juntou com um outro amigo chamado Mike Harrington e fundaram a Valve. Foi da cabeça desse cara aqui que surgiram os projetos do Half-Life e da Steam. Você sabia que o Gabe Newell foi um dos programadores da Microsoft e foi um dos responsáveis por criar as primeiras versões do Windows? E por falar em programadores mais famosos, mais modernos, eu vou falar sobre um que com certeza todo mundo gosta. Tem gente que tem meio ódio dele, mas eu gosto pra caramba da história dele. Pois foi em 2004 que ele revolucionou mais uma vez a internet. O nome dele? Mark Zuckerberg. Esse cara daqui, ele aprendeu a programar com apenas 6 anos de idade. O pai dele, que é dentista, sempre incentivou o menino a estudar e principalmente a programar, sempre relacionando com conteúdo de jogos. Com 6 anos, ele aprendeu a programar com um conceito chamado Atari Programação Básica, onde ele aprendia os conceitos de programação baseados na plataforma Atari. E Zuckerberg sempre criou pequenos jogos ou pequenos programas sociais. Ele criou, por exemplo, quando ele era adolescente, a rede chamada ZuckNet. Na verdade, uma rede que unia o consultório de dentista do pai dele e a casa dele. Eles poderiam trocar mensagens. Mais tarde, quando ele estava na faculdade, para socializar com os amigos, ele criou uma aplicação chamada Course Match. Na verdade, o que ele fazia era o seguinte, era permitir que todo mundo pudesse jogar asteroides junto com ele. E daí veio aquela história lá dele ter programado com Atari e tudo mais, asteroides da Atari, então serviu de grande inspiração. O seu grande projeto de vida começou com um projeto chamado Face Smash, onde eram apresentadas fotos das meninas da faculdade, onde pega naqueles livros gigantes na faculdade. As pessoas diziam se ela era bonita, se era feia e tudo mais, e não sei o quê. E foi em 2004 que o Face Smash evoluiu. Na verdade, tem toda uma história aí dos irmãos Winklevoss, que tinham um outro projeto, que era o Connect You, e que ele roubou esse projeto, mas ele fundou o Facebook. Na verdade, se você quiser mais informações, meio romantizadas, tem um filme também, chamado A Rede Social, que você pode ver e vai gostar bastante também. Sendo assim, Mark Zuckerberg, você já sabe, é o pai do Facebook. E goste você ou não, é uma das maiores redes sociais do mundo. Inclusive, tem muita gente que pensa que a internet é o Facebook. Vamos agora a 2008, fala sobre mais um projeto da área de tecnologia de um grande programador. Eu gosto bastante da história desse cara aqui, o Drew Houston. Na verdade, ele era um aluno do MIT, aluno da área de tecnologia, e uma das coisas que ele mais fazia era esquecer o pendrive dele com todos os trabalhos. Toda hora que ele chegava na faculdade, ele falava, putz, esqueci o pendrive, vou perder o trabalho e tudo mais. Pensando nisso, ele criou uma solução para atender inicialmente a ele, e que acabou servindo para muita gente. A gente aqui no Curso em Vídeo usa bastante. Ele é o fundador do Dropbox. O Dropbox permite que você armazene arquivos na nuvem e possa recuperar ele em qualquer ponto que você tenha internet. Hoje, a Dropbox é reconhecida mundialmente como uma das maiores startups do mundo. E nós já estamos chegando ao final da lista e eu deixei as melhores para o finalzinho. Em 2008, o mesmo ano que foi criado o Dropbox, em Israel surgiu um outro grande projeto de um grande programador. O nome dele? Uri Levine. A ideia do Uri Levine e da sua equipe era mapear as cidades de Israel, mostrar quais são as ruas e tudo mais, mas ele tinha uma pegada um pouquinho mais social. As pessoas poderiam informar se as ruas estavam engarrafadas, se uma determinada rua mudou de mão, coisas que antigamente dependiam da atualização humana das empresas que fabricavam o mapa. O Uri Levine criou uma solução bem inteligente, deixar na mão dos usuários atualizar e informar acontecimentos no trânsito. Surgiu então a Link Map, que mais tarde foi renomeada por um nome bem simpático, chamado Waze. É porque aqui no Brasil a gente chama de Waze, mas na verdade a forma de pronunciar é Waze, que é a mesma pronúncia de caminhos, direções. Hoje, esse projeto de Israel ganhou o mundo e, como você sabe, atualmente ele pertence ao Google. Foi comprado por 1,3 bilhão de dólares. Vou falar de mais um projeto aqui, em 2010, criado por um brasileiro. Na verdade, um brasileiro que morava nos Estados Unidos, mas é brasileiro. O nome dele? Michel Krieger.
Enquanto ele estudava em Stanford, ele teve uma ideia. Vamos criar um projeto chamado Bourbon, onde as pessoas podem ir a determinados locais e compartilhar sua localização, tirar foto do local. Por exemplo, o cara foi num bar, aí ele vai dizer, olha, estou nesse bar aqui, aí bota a foto do bar, né? Bota a localização, fotos e vídeos do local. O projeto do Bourbon foi para frente inicialmente, mas depois que ficou pronto, ninguém conseguiu usar, ele era muito complexo, então eles tiveram que diminuir o projeto e tiveram a seguinte ideia. Vamos fazer como se as pessoas estivessem trocando informações, tipo, eu tô aqui, rapidinho, manda uma mensagem, compartilha alguma coisa, vai ser como se fosse um telegrama instantâneo. Ele criou quem? O Telegram? Não, ele criou o Instagram. Você sabia que o Instagram foi criado por um brasileiro? Claro que hoje em dia, o Instagram, como você sabe, pertence ao Facebook e foi comprado por $1 bilhão. Mais ou menos o mesmo preço que o Google comprou o Waze. E se você acha que $1 bilhão é muito dinheiro, você precisa conhecer a história desse cara aqui, que é a última que eu vou contar para você. Em 2010, o ucraniano Jan Koum mudou para sempre a forma como nós nos comunicamos. Eu vou contar rapidinho a história dele aqui. Ele nasceu em Kiev, numa área muito pobre. A mãe dele era dona de casa, o pai dele era pedreiro. E a pobreza era tanta que eles buscaram melhoria de vida como? Indo para os Estados Unidos. Entraram num projeto de assistência social, onde eles recebiam um cheque pequenininho para comprar comida por semana. E assim, Jan Koum e sua família foram parar em Mountain View. Para complementar a renda da família, a mãe dele era babá e ele era faxineiro num supermercado. Acontece que esse projeto de assistência social que ele participava também previa a entrada numa faculdade. E foi aí que ele entrou para a Universidade de San José. Vou contar uma curiosidade para você aqui. Ele escolheu vários cursos, né? Eu quero fazer esse curso, esse curso. O último curso, o que ele menos queria era computação. E foi para esse que ele passou. Estudando computação, ele começou a fazer estágios no Yahoo. E lá, ele aprimorou o seu conhecimento em programação. Dentro do Yahoo, ele também conheceu um amigo, o Brian Acton. Os dois resolveram criar um projeto que seria gratuito e simples. Na verdade, criando lá no seu momento de folga. A ideia é que as pessoas pudessem mandar mensagens umas para as outras sem ser cobrado um valor exorbitante que o SMS criava. Na verdade, não era exorbitante, mas um valor que incomodava. Surge então o WhatsApp. Você tem noção que o WhatsApp, ou WhatsApp, ele foi criado por um cara da Ucrânia que era faxineiro de supermercado? Esse cara, sim, teve um final feliz. Isso porque o WhatsApp foi vendido para o Facebook. O valor da negociação? Tá sentado na cadeira? Cara que fugiu da Ucrânia por pobreza faturou mais de $19 bilhões. Essa é, ou não, uma história muito incentivadora. Então é isso, pequeno gafanhoto. Espero que você tenha gostado desse vídeo especial que saiu no Dia do Programador. E eu quero convidar você a, mais uma vez, curtir a nossa página, se inscrever no canal, vir aqui em cima, ver quais são os links dos nossos cursos. Na descrição desse vídeo tem muita coisa importante. Todos os links dos nossos cursos, link de entrevista, tudo aquilo que eu colocar aqui embaixo é de importância para você. Dá uma lida na descrição desse vídeo também. Então é isso, meus queridos. Eu espero que vocês comemorem o Dia do Programador e se você ainda não é um programador experiente, estude bastante. A gente aqui do Curso em Vídeo está aqui para te ajudar com isso. Um forte abraço, feliz Dia dos Programadores e até a próxima!